Bom pessoal, olá a todos, eu vou fazer um vídeo diferente hoje no canal. Até porque, como eu falei no vídeo anterior, ano que vem eu não tenho intenção de continuar muito nesse canal. Então esse vídeo vai ser como se fosse uma aula desse vídeo, onde eu vou mostrar um pouco como interpretar um texto. Eu vou pegar um tema específico aqui, que é o anticristo, porque já é um tema que eu já ia falar por causa da análise crítica que eu estava fazendo. E aí eu vou mostrar para vocês uma metodologia que pode ser usada e vai funcionar em qualquer texto bíblico. Até porque a função de um professor, já que me chamam tanto de professor, não é pensar pelo aluno. A função do professor é ensinar o aluno a pensar. De uma forma, a função de um teólogo não é ele dar sempre a interpretação mastigadinha para a pessoa, até porque teólogos erram também. Muitas vezes podem ser tendenciosos. Então a função do teólogo é muitas vezes ajudar a pessoa a fazer sua própria interpretação da Bíblia. Falar, eu aprendi com essa metodologia aqui do Ronaldo, então eu interpreto assim. Porra, legal. Então esse vídeo vai ser um vídeo diferente. Por isso esse vídeo é voltado para cristãos, tá? Os cristãos que seguem o canal são muito bem-vindos. Apesar de eu fazer vou mostrar alguns pontos que podem não ser agradáveis para os cristãos, mas no final eu vou dar uma alternativa, tá? Então vocês vão poder ser livres para analisarem, tá? Vejam até o final. E vai ser também uma aula de interpretação de texto e exegese. O que é exegese, Ronaldo? Exegese é a análise de um texto bíblico ou jurídico. Por isso que um advogado também é chamado de exégeta. E o objetivo de um exégeta ou exegeta é tentar interpretar um texto de acordo com o que o autor quis transmitir, pelo menos na teologia. Na parte do direito, o advogado muitas vezes ele vai dar uma interpretação pessoal para defender uma causa. Já na parte da teologia, não. Ele vai ter que interpretar aquilo que o autor quis transmitir. E para isso existem algumas regras que eu já mostrei em outros vídeos, mas para quem não conhece o meu canal ou é novo, até porque esse vídeo tem muito canal, então eu vou citar aqui. Primeiro são as regras dos 3 Qs. Quem escreveu, quando escreveu e para quem escreveu. Tá? Isso é muito importante e nós vamos ver por que nesse vídeo. Segundo, as regras da própria Bíblia. Se você é cristão, você tem que seguir pelo menos essas regras. Ó. Nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Está na segunda epístola de Pedro, e é verdade. E em Coríntios, Paulo disse, ó, aprendais em nós a não ir além do que está escrito. Se um autor falou assim, por exemplo, Jesus curou um cego, eu posso dizer que foi 5? Não. Se o autor escreveu eu não posso ir além do que está escrito. Jesus curou um cego e foi nadar no Rio Jordão. Não. Se não está escrito, eu não posso ir além do que está escrito. Tá? Então vamos ter essas regras em mente, porque o exégeta, quer seja cristão ou não, ele tem que respeitar algumas regras. Senão vira essa zona que nem você vê nas igrejas por aí, onde cada um interpreta como quiser. Ronaldo, mas eu interpreto com o Espírito Santo. Então já para o vídeo aqui e vai para o seu canal de Espírito Santo, porque não tem nada a ver com teologia isso, tá? Aqui nós interpretamos na teologia com regras de hermenêutica, ok? Então, continuando, o tema do vídeo. O anticristo segundo a Bíblia. Essa aqui é uma imagem que eu peguei aleatória no Google, que Deus revelou para esse pastor que o anticristo vai vir em 2021. Olha que interessante. Mas deixa aqui só como imagem ilustrativa. O termo tão anticristo esperado pelos cristãos, vamos começar com o termo. Ele só aparece 4 vezes nas epístolas de João. Ele não aparece em outros livros da Bíblia, não aparece em outras referências, nem do próprio João, então só aparece 4 vezes. Ronaldo, mas eu vi um estudo escatológico que fala lá de Daniel, e não sei o que, não, Daniel não falou de anticristo. Mas o Apocalipse fala do falso profeta não é anticristo. São termos diferentes, são significados diferentes, tá ok? Não vamos misturar as coisas. Então vamos começar primeiro com a regra dos 3 Qs. Lembra da regra que eu acabei de mostrar aqui? Ó? Quem escreveu, quando escreveu e para quem escreveu. Primeiro, quem escreveu essas epístolas de João, que é onde aparece o termo anticristo? Acredita-se que o apóstolo João, ou algum discípulo seu, pois ela contém traços do estilo joanino, existem possíveis alusões a 1 João nos escritos de Clemente de Roma, Inácio de Antioquia e do Pseudo Clemente. Então, alguns acham que foi o próprio João que escreveu e outros acham que foi só um discípulo ou alguém usando o nome de João, mas da mesma corrente de pensamento. É possível. Então, acredita-se que os 3 João não sejam o mesmo, o João do Evangelho, o João do Apocalipse e o João das Epístolas, mas eles pertenciam à mesma corrente de pensamento, tá bom? E na análise desse vídeo, nós vamos considerar que o autor, independente de quem seja, pertencia à mesma corrente de pensamento dos autores do 4º Evangelho e do Apocalipse, a corrente joanina. Por que, Ronaldo? Porque nós vemos coisas parecidas ou similares, até estilo de linguagem, por exemplo, que nos dá a entender que era da mesma corrente de pensamento. Então nós vamos considerar isso. Você pode considerar que seja o mesmo autor ou só um discípulo, mas a corrente de pensamento
a mesma, ok? Segundo o que? Quando escreveu? Vocês vão ver porque que é importante isso também. Provavelmente entre os anos 80 ou 90 em Efésios. Entre os anos 80 e 90, perdão. Em Efésios, tá? E para quem escreveu? A falta de especial dedicação e saudação indica que a carta foi circular, provavelmente enviada às igrejas da província da Ásia Menor, perto de Efésio, onde, segundo uma tradição antiga, João teria passado seus últimos dias, ou seja, depois de ter ido lá ser preso em Patmos, ele foi para Efésio, tá? Por causa da linguagem utilizada, pode-se inferir que o autor conhecia pessoalmente os destinatários da carta. Então, o autor conhecia pessoalmente, quando ele fala assim, por exemplo, a senhora eleita que está na Babilônia, eu vos saúdo. Então, era uma carta de íntimo pessoal, ele conhecia essas pessoas. E o objetivo dessa carta era combater falsas doutrinas nessas comunidades. Provavelmente o docetismo, era uma doutrina que pregava que Jesus era um pneuma e um espírito, tendo variações. Uns achavam que Jesus não veio em carne, e outros achavam que Jesus, quando ressuscitou, ele apareceu só um espírito, um pneuma. Mas as duas formas seriam um tipo de docetismo, tá ok? Então nós já vimos aqui a primeira regra, ó, quem escreveu, quando escreveu e para quem escreveu, correto? Isso vocês podem fazer com qualquer texto que vocês forem analisar. Agora eu faço uma pergunta. Baseado na própria regra da Bíblia, aquelas duas que eu mostrei acima, de não ir além do que está escrito e não particularizar a interpretação, eu posso particularizar essa profecia como se fosse para mim ou para minha comunidade? Fica aí para reflexão. Agora vamos ver o termo. Eu vejo muitas pessoas aí que fazem estudos bíblicos, blogzinhos, elas não analisam os termos, terminologia. Que nem eu falei lá de principados e potestades, aparece várias vezes na Bíblia. Só em Efésios que é demônio, porque eles negam a terminologia das palavras. Então o que significa o termo, Ronaldo? O termo anticristos, aqui ó, anticristes em grego, é formado pelo termo Cristo, que é ungido ou Messias, mais um prefixo de negação anti, significa alguém que se opõe a Cristo ou se coloca no seu lugar, um impostor. E por que é importante ver a terminologia, Ronaldo? Porque as pessoas fazem filmes até de Hollywood dizendo que o anticristo vai ser um líder global, não sei o quê, que vai fazer uma falsa paz. E o termo não diz isso, só está dizendo alguém que realmente é um falso, é um fingido, alguém que finge ser um Cristo ou finge ser um ungido. Simples, não tem nada a ver com essa descrição que Hollywood faz do anticristo e os pastores abraçam, infelizmente. Então vamos ver aqui agora as passagens que eu falei. São essas 4 passagens aqui de João. Eu vou dar uma lida rapidinho e eu vou explicando aqui as partes grifadas do texto. Só aqui que aparece anticristo na Bíblia, tá? 1 João 2,18. Filhinhos. Esse filhinhos mostra o quê? Que é uma carta de íntimo pessoal, que nem eu falei. Provavelmente o autor conhecia o público da carta. Já é a última hora. João está falando que a última hora ia ser 2000 anos depois, em 2019, ou que nem esse pastor aqui falou, em 2021. Ó, ele virá em 2021. Não é o que o autor está dizendo. O autor está dizendo, já é a última hora. E quando que é esse já é, Ronaldo? Lembra das regras dos 3Q? Quando que a carta foi escrita? Aqui, ó. Provavelmente entre os anos 80 e 90. Então, se a carta foi escrita entre os anos 80 e 90, e João diz que já é a última hora, quando que é a última hora, pessoal? Era entre os anos 80 e 90 ou era 2000 anos depois, em 2019? Ou 2021 aqui, ó. E aí? Vocês notaram por que é importante seguir regra? E como ouviste que vem o anticristo, também agora, não 2000 anos depois, muitos, aqui não é um, é muitos, se têm feito anticristos, por onde conhecemos que já é a última hora, quando entre o ano 80 e 90. 1 João 2,22. Quem é mentiroso, senão aquele, aqui já é uma pessoa no singular, que nega que Jesus é o Cristo? Isso aqui eu vou mostrar talvez no vídeo de análise crítica, tá? Eu não vou abordar isso aqui nesse vídeo, tá? É o anticristo, esse mesmo que nega o pai e o filho. Perdão, é isso aqui que eu não vou mostrar, o que nega o pai e o filho, tá? Mas é a mesma coisa. 2 João 1,7. Porque já quando? Entre os anos 80 e os anos 90. Muitos enganadores entraram no mundo, entraram no passado. Entraram quando? Vão entrar lá no futuro, em 2021? Não, entraram no passado. Os quais não confessam que Jesus veio em carne. Lembra que eu falei dos doceta? Então, do que João está falando aqui? De uma seita que tinha muitas pessoas, aqui está no plural, ó, muitos, que não confessavam que Jesus veio em carne. Aí esse tal, pode ser o líder dos docetas, ou alguém que ele está direcionando em particular, ou particularizando, é o enganador e o anticristo. O que tem a ver com líder global isso aqui? Nada.
Tem a ver com a visão de Hollywood? Não. O que João está falando? Que essas pessoas que negavam que Jesus veio em carne, provavelmente tinham um líder ou uma pessoa em particular, e esse seria o anticristo, que já estava no mundo. E por fim, 1 João 4,3, e todo espírito, lembrando que aqui espírito é alma vivente, é ser vivo, é que nem algumas expressões que nem lá no sul as pessoas falam, o vivente, é um espírito, que não confessa que Jesus vem em carne não é de Deus, mas esse é o espírito do anticristo. O que é o espírito do anticristo, Ronaldo? É uma ideia, um ideal, é uma ideologia, é o espírito do anticristo do qual já ouviste que há de vir, e eis que ele já está agora no mundo, ó, lá entre os anos 80 e 90. Simples. O que nós podemos analisar, pessoal, a partir das descrições de João? Primeiro, o anticristo não era uma pessoa, mas várias. Podia até ter um líder em particular, como um enganador, mas não era um anticristo, eram muitos. Segundo, ele já estava no mundo na época de João, não estava? Ah, Ronaldo, você é um herege, não sei o que. Não, eu não escrevi a Bíblia, tá? As pessoas que quiserem me xingar aí, peguem sua Bíblia e lê todas essas referências aqui, ó. Pausa o vídeo aqui e lê. Eu não sou o autor da Bíblia. Quem escreveu isso aqui é uma pessoa que vocês acreditam que é o apóstolo João. E ele disse aqui, ó, muitos se têm feito anticristos agora, na época dele. Ele não colocou nada para o futuro, tá? Era um enganador, um impostor. É o que nós vimos aqui, ó, nessas referências. E negava que Jesus tivesse vindo em carne fisicamente, ou seja, ele era um docetista. Talvez até o líder dos docetes. Enfim. Agora vamos a algumas perguntas baseado nisso. Eu posso dizer que o anticristo seria um evento futuro? Tá, onde é que está aqui no texto? Eu não posso. Qual é a regra lá que eu mostrei aqui da Bíblia? Ó? Não ir além do que está escrito aqui, ó. Deixa eu até voltar aqui para os que vierem xingar no vídeo. Aqui, ó. 1 Coríntios 4,6. Aprendei nós a não ir além do que está escrito. João escreveu que o anticristo ia vir no futuro? Nós lemos juntos aqui as 4 referências. Não. Então eu não posso dizer que seria um evento futuro. B. Eu posso dizer que seria um líder global? Ou um líder planal, né? Porque agora tem esse movimento terra plana. Então para os retardados eu até fui gentil e coloquei aqui, ó, um líder planal. Pronto. Então se você é terraplanista e crê no anticristo, essa pergunta aqui é para você. Eu posso dizer que o anticristo vai ser um líder planal, já que não existe o globo? Posso? Para os que não são terraplanistas, a pergunta é a mesma. Eu posso dizer que é um líder global? Não, o texto não diz isso aqui, ó. Nós lemos o texto. C. Eu posso dizer pelo menos que é um homem apenas? Não, 2 vezes aqui João, ele coloca na pluralidade. Aqui, ó, muitos e aqui, ó, muitos. Então, fica difícil. Como é que eu posso então dizer ou acreditar que Deus revelou aqui para o pastor que ele virá em 2021? E aí? E não é só esse pastor, tem um monte de blog aí que fala isso. Até filme de Hollywood. Agora que nós já vimos terminologia e vimos o que o autor quis transmitir superficialmente, a gente também não pode ignorar o que, pessoal? O contexto. Texto sem contexto é pretexto para heresia. Na primeira epístola de João, ele cita 2 vezes o anticristo no mesmo capítulo, só que dentro do mesmo contexto. É aquilo ali que nós já lemos, ó. E aí ele fala assim, ó: saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Quem que saíram de nós? Aqui, ó, os muitos que se tornaram anticristos. Estão entendendo? Mas por que aconteceu isso? E isto é para que se manifestasse que não são todos de nós, não são todos apóstolos. Então o que nós vemos? Que o anticristo seriam desertores do meio apostólicos e ou falsos apóstolos. Não é o que nós vemos aqui, ó, saíram de nós, mas não eram de nós. E foi justamente para manifestar para essa comunidade, ali talvez da Ásia, talvez de Éfeso, que não eram todos apóstolos. E deve-se sempre comparar com outros escritos do mesmo autor ou do mesmo estilo literário. Você lembra que eu falei que eu ia trabalhar aqui nesse vídeo com a corrente joanina, considerando que o autor do Apocalipse e o autor de João fossem da mesma corrente de pensamento? Então, o que o autor do Evangelho de João escreveu? Ele escreveu que Jesus disse sobre um bom pastor e um mau pastor, que era um ladrão. E o mau pastor, o que o autor da corrente joanina descreveu? Que era aquele que não entrava pela porta do curral das ovelhas, que subia por outra parte. Então esse não seria um pastor, seria um ladrão, um salteador. E Jesus diz ainda que de modo nenhum os seus, né, as suas ovelhas, iriam seguir aquele falso pastor. Elas fugiriam dele. Vocês podem ver em João 10, 1, 5. E é engraçado que Paulo aconteceu isso, né? Porque todo mundo deixou Paulo na mão, desampararam e não seguiram Paulo. Pelo menos os apóstolos. Então tem uma hipótese aqui que nós já estamos trabalhando agora, é a parte que os cristãos não iam gostar. Uma hipótese de João poder estar se referindo a Paulo, porque Paulo era do meio apostólico, mas ele não seguiu o meio apostólico. Ok?
Número 2, não eram todos apóstolos. Eu já mostrei nisso naquele vídeo de Tessalonicenses. Nem todo mundo que estava lá naquela época era apóstolo de verdade. Aqui em Apocalipse fala de falsos apóstolos, que não eram mentirosos. Aqui na epístola de Tessalonicenses ele fala assim, ó, quer por epístola, como de nós, né, dos apóstolos, mostrando que tinham falsos apóstolos que enviavam falsas epístolas. E o curioso é que quando a gente pega aqui na parte de Paulo, a gente vê que Paulo ele não foi um apóstolo no sentido de conhecer Jesus, de ter sido enviado por Jesus e nem de aprender com os apóstolos. Ao contrário, ele não aprendeu nada com os apóstolos, como ele diz em Gálatas 2 vezes. Eu até coloquei uma outra referência em Gálatas aqui, ó. Porque eu não recebi nem aprendi de homem algum. Então, nós temos uma grande hipótese, uma grande evidência de que pode ser Paulo, ok? E por fim, a segunda vez que cita o termo anticristo, o contexto é basicamente o mesmo. Ele fala, não creio em todo espírito. Por quê? Porque tinham falsos apóstolos. Nós acabamos de ver. Aí ele fala aqui na parte grifada, ó, porque muitos falsos profetas têm se levantado no mundo. Aqui sim, ele usa o mesmo termo lá do Apocalipse, um falso profeta. Aí ele fala, e todo espírito que não confessa que Jesus vem em carne não é de Deus. Aqui eu coloquei uma imagem do docetismo, só para vocês verem, mas vocês podem pesquisar aí no Google, tá? É fácil de achar. E ele fala que muitos falsos profetas já tinham se levantado no mundo, ou seja, falsos enviados, falsos ungidos e até falsos apóstolos. E é engraçado que Paulo disse, né, que ele não era apóstolo para os outros. Ele não era considerado apóstolo para os outros. Aqui, ó, se eu não sou apóstolo para os outros, pelo menos eu sou para vós. Vós sois o selo do meu apostolado. Paulo também disse aqui, ó, em Romanos, que ele mentia. Não, se pela minha mentira abundou mais a graça de Deus, tudo bem, por que eu sou julgado como pecador? Quem é que julgava Paulo como pecador? Será que eram os outros apóstolos? Fica aí para reflexão. E aqui em Efésios, Paulo diz que Jesus deu um para apóstolos, outros para profetas, não sei o quê. Como que Jesus ia dar alguns para profetas? A profecia era um dom específico. Mas Paulo liberou geral, né? Ele mesmo se fez apóstolo e falou que Jesus deu alguns para apóstolos e outros para profetas. Não é o que o autor de João diz. Ó, João fala, ó, não é isso não. Creiam, teste os espíritos, porque nem todo mundo é de Deus, não é enviado de Deus não. E aí? Vocês notaram a diferença? Agora vem aquela questão ali dessa última parte aqui do docetismo, né? Uma pessoa que não confessaria que Jesus vem em carne. Bom, Paulo é estranho, né? Eu já mencionei isso em outros vídeos, que ele não fala nada da vida terrena de Jesus. Ele não fala sobre os pais, família, genealogia, milagre, curas, polêmica dele ter derrubado os mercadores do templo, nada. Paulo apenas diz que Jesus lhe apareceu como se fosse um espírito no deserto, um pneuma, e ensinou tudo. Só isso, é o que ele diz aqui em Gálatas, em todas as suas epístolas. Então Paulo pregava, obviamente, um Cristo terreno, um Cristo que viveu na terra, isso é inegável. Mas será que Paulo acreditava que ele ressuscitou como os evangelhos? Ou era apenas um pneuma, um espírito? Vamos ver. Aqui em Coríntios, quando Paulo fala da ressurreição de Cristo, ele fala que ele foi visto por Quefas, e depois pelos 12, e depois por mais 500 irmãos, e depois foi visto por Tiago, e depois por todos os apóstolos, e depois foi visto por Paulo. Pronto. Curiosidade aqui. Ele coloca Quefas com 12 apóstolos, não sei porquê, e depois ele fala de outro apóstolo de Jesus, Tiago, com também apóstolos. Será que era da mesma pessoa que ele estava falando aqui, ou eram de dois grupos diferentes? O grupo de um tal de Quefas, que tinha seus apóstolos, e o grupo de Tiago, que também tinha seus apóstolos. Fica aí para reflexão. E qual é o problema dessa citação de Paulo aqui em Coríntios, Ronaldo? O problema é que Paulo iguala as aparições de Jesus, que ele teve lá no deserto, da sua visão, como se Jesus tivesse aparecido aos apóstolos da mesma forma, como pneuma. Ele fala que Jesus foi só visto ó, por Pedro, por Tiago, pelos apóstolos, e eu fui o último que vi. Se ele coloca que ele foi o último que viu, até como um abortivo, que ele coloca que é uma palavra cômica, ele dá a entender que os outros viram da mesma maneira. Só viram no repente. Pum, viram e sumiu. Como se fosse um pneuma. E não uma aparição física e real como nós temos nos evangelhos. Correto? Então será que realmente é de Paulo que o anticristo que João está falando aqui, meramente uma pessoa que era do seio apostólico e depois abandonou o seio apostólico? Um fingidor, fingindo ser um Cristo, um anticristo? Que é isso que significa a palavra? É uma hipótese, ok? Agora então vamos encerrar o vídeo, eu espero que vocês tenham aprendido, eu vou colocar alguns adendos aqui, tá? Adenda aos cristãos e as saladas mistas escatológicas, aquelas pessoas que pegam Daniel, Apocalipse, mistura tudo e faz uma escatologia futura, enganando as pessoas por aí. Primeiro, o livro de Daniel não fala sobre o anticristo, o livro termina no período grego. E aqueles que tomam a interpretação do Novo Testamento que cita Daniel,
ele termina no período romano, com a queda do templo. Ah, Ronaldo, mas Jesus citou Daniel, então eu tenho que terminar ele em outro período. Não tem como ir além disso, ok? Ou você termina no período grego, que é o certo, ou você pode até dar uma puxada aí pro período romano, mas não tem como ir além disso. E Daniel não fala sobre nenhum anticristo, tá ok? O homem da perdição de Tessalonicenses, que eles misturam nessas saladas mistas, é uma referência ao imperador romano, e não um líder futuro, porque o templo que Paulo fala que esse homem iria se sentar, é o templo que ainda havia na época de Paulo, o templo de Jerusalém. Então não é uma referência futura, é uma referência. Lembra da regra dos 3Q que eu mostrei lá em cima? É a mesma coisa. O livro do Apocalipse não fala de um anticristo, mesmo sendo supostamente do mesmo autor, da corrente joanina. Ele fala de um falso profeta que está junto com uma besta, que é Roma. É só isso que o livro fala. Então tentar misturar uma coisa com a outra é um pouco desonesto, tá, pessoal? Tem que ver a terminologia. Não tem a palavra anticristes em grego no Apocalipse, tá? E os cristãos que ainda consideram Paulo como apóstolo, ah, Ronaldo, eu sou cristão, gostei do vídeo, mas para mim Paulo foi um apóstolo. Tudo bem, é um direito pessoal de vocês. Vocês podem até enxergar nesse contexto algum outro personagem. Apolônio, Simão de Pereia, sei lá, deixa eu ver quem mais, quem é Apolônio de Tiana. Vocês são livres. Desde que não fujam das regras de interpretação e não destoem daquilo que o autor quis transmitir. Ronaldo, eu sou cristão e para mim esse anticristo aí que o João está falando é outro, é Simão de Pereia. Não tem problema. Só que você não pode jogar isso para o futuro, não pode dizer que é um líder global, não pode falar que é uma falsa paz. Enfim, tem que respeitar essas regras de hermenêutica, aquilo que o autor quis transmitir, ok? Que são o que nós vimos aqui nesse vídeo. João não estava falando de nenhum líder global futuro, e ele estava falando de pessoas que saíram do seio apostólico e se tornaram anticristo. Tá ok? Se você quiser continuar considerando Paulo é um cristão, é um direito seu. Só tentem respeitar isso que o autor estava dizendo, como nós vimos agora nesse vídeo. E por fim eu recomendo o vídeo desse canal. Paulo foi mesmo um apóstolo? Eu vou tentar lembrar e deixar na tela final desse vídeo. Por que lembrar, Ronaldo? É porque esse meu notebook ele demora tanto para renderizar um vídeo, que quando eu termino de renderizar e envio, eu esqueço que eu tinha falado aqui no esboço que eu ia colocar um vídeo na tela final. Se caso eu esquecer, o primeiro que veio me dá um toque, tá, pessoal, por favor, tá? E ainda tem gente que ainda fica enchendo o saco reclamando da qualidade do vídeo. Eu digo, gente, eu tô fazendo o que eu posso. Eu absorvo as informações, tá? Que é mais importante. E por fim, comentem. O YouTube trabalha com atividade. Quanto mais atividade ajuda. Deixa de que seja um salve, um alô. Eu até coloquei aqui, ó, nem que seja um vai se ferrar, Ronaldo. Pronto, não me importa. Toda atividade ajuda, ok? Então dá trabalho fazer um esboço desse. Dá um trabalho explicar tudo mastigadinho. Se você acha que o anticristo vai ser um líder planal, não tem problema, comenta aí. Você é um herege, amadinho. A terra é plana, estude, kkkk. Esses comentários retardados também me ajudam, pessoal, tá? Então comentem, deixem um salve, um alô aí, que ajuda também o canal, tá? Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenham visto uma boa metodologia. E essa metodologia aqui, pessoal, vocês podem usar em qualquer texto. Ronaldo, eu vou fazer um estudo sobre arrebatamento. Ótimo. Pode usar a mesma metodologia, ver qual é a terminologia, a regra dos 3Q, quem escreveu, para quem escreveu, quando escreveu. Vê o que significa a palavra, pega paralelos com outros livros, vê a corrente de pensamento, tudo isso. Porque aí vocês não vão pensar pela minha cabeça. Não. Vocês vão estar aprendendo a pensar vocês mesmos e vocês mesmos vão poder fazer bons estudos sem precisar que eu analise os textos. Entendeu? Então a função do professor não é pensar pelo aluno, é ensinar uma metodologia que vai ajudar o aluno a pensar pela própria cabeça. Eu não quero que vocês pensem igual a mim, eu quero que vocês pensem, ok? Os terraplanistas, desculpem pela palavra pensar, tá? Eu sei que pode ser ofensivo para os terraplanistas, desculpe. Mas aos globalistas, pensem, tá? Paz a todos.